pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora da Luz. E a sua luz, além de ter a luz humana, mas a sua luz é a força do Espírito Santo. Ela que é a esposa do Espírito Santo, como vimos ontem, é o primeiro templo, é o sacrário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acredito que todos já leram. Veja lá, o Alves diz: padre, ele tem 6 anos e gosta demais. Ele quer um professor como o Senhor, muito sábio, ele diz. Veja, 6 anos, já acompanha a aula do catecismo e diz que gostaria de ter um professor igual o Padre Adivânio. Que bonito. Vamos rezar por ele, que ele cresça assim, em estatura, graça e sabedoria diante de Deus. E o meu coroinha, não é? É o aluno mais... o aluno mais jovem é este, o neto de Lau, 6 anos. E também tem o Cauã, que é o meu coroinha, não é? Que é um que tem 10 anos, tá bem? Daqui a pouco ele chega. Ele leu em um dia o Ioquete. Ele leu, a mãe já comprou para ele o catecismo e ele está nos acompanhando todos os dias. Daqui a pouco ele chega. Ele e o pai dele, não é? Acompanha. Não é? Veja só, a família acompanha, o pai e o filho fazendo catequese, a avó e o neto, muito bonito. Muito bonito, isso nos motiva muito, isso nos incentiva muito, né? A família, a igreja doméstica, parar 1 hora, veja, parar 1 hora, mesmo estando em casa, mas são inúmeras atividades, vocês sabem, eu sei também, mas para 1 hora, para estar estudando, não é? Para estar refletindo, pesquisando, entendendo o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. Vamos que vamos! O terceiro inciso, veja, do nosso catecismo. Já estamos na página 50 do Catecismo da Igreja Católica. O terceiro inciso deste artigo, não é? Eu creio, que tem, veja, é o número 153, que tem como o título As Características da Fé. E para sermos sistemáticos, podemos fazer já uma pergunta diante desse título. Quais são as características da fé? E o próprio catecismo, o que se segue, vai nos explicando e dando a resposta quais são as características da fé. Primeiro, a fé é uma graça. A fé é uma graça. A fé tem a característica de um ato humano. A fé é também a inteligência. Veja. E depois, dentro dessa inteligência, a gente tem a fé certa, a fé procura compreender e a fé que é uma ciência, e a ciência. A outra característica da fé, a liberdade da fé. Ela é livre, veja, mesmo sendo obediente, mas ela é livre nesse espaço da obediência. Somente um livre é que pode ser escravo, certo? Uma pessoa que não é livre, ela já é presa, ela já é amarrada. Somente um livre é que pode se deixar prender. Por isso que a gente chama prisioneiro do amor. Nossa Senhora, a livre, veja, disse: eis aqui a escrava do Senhor, dentro da fé pela obediência. Aí a gente já explicou tudo. Depois vem a necessidade da fé, é uma outra
característica da fé. E a perseverança da fé é a outra característica da fé. Veja, a fé começa na vida interna, na vida interior, que é a última característica da fé. Quantas características da fé o catecismo coloca? Estamos sendo, veja, sistemático e esquemático. Já vimos as características da fé. Agora só é contar. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 características da fé que o catecismo da igreja nos propõe e nos coloca. Veja, e 7 quer dizer o quê? Plenitude. Ou seja, tem a plenitude aqui das características da fé. Tá certo? Vamos aprender também a sistematicamente, esquematicamente, veja, manusear o instrumento de estudo, conhecê-lo, como ele foi organizado, como ele foi estruturado, que aí facilita a compreensão, a ideia, a linha, veja, lógica na qual ele foi escrito. E se a gente entende isso, a gente vai logo pegar o fio da meada, como a gente diz. A gente vai entender o fio de ouro. Qual é o objetivo, qual é a intenção pela qual, veja, os padres conciliares do Concílio Vaticano II, nunca perder isso. Pelo amor de Deus, já vou começar a chamar vocês o meu aluno, viu? Pelo amor de Deus, meus irmãos e irmãs, não percamos isso, que o Catecismo da Igreja Católica é uma suma e o resumo do Concílio Vaticano II. É uma tentativa de explicação, um concílio todo. E por isso que é uma síntese, veja, das constituições e dos decretos. Depois a gente vai estudar esse livrinho aqui, esse compêndio. Como está estruturado o Concílio Vaticano II e a partir dele, como são estruturados os concílios. Veja que maravilha, não é? Dentro das sessões, aquelas reuniões diárias, às vezes 4, 6 sessões por dia. O trabalho labore, não é? Em texto, que tem que ler. Veja, cada trabalho labore um texto de 40, de 100 páginas para ler e destrinchá-lo em uma sessão, ou seja, em uma reunião de 1 hora, 2 horas. Imaginemos o quanto esses bispos estudaram, né? E olha, e derramaram suor para nós termos tudo isso e dentro de uma tradição, né? Dentro da Sagrada Escritura, veja, para que eles não fossem infiéis a este acervo, a esse tesouro. Selva Maria diz: boa tarde, sua bênção, Padre, saudade do Senhor, sou de Ribeirão. Assisto o Senhor todos os dias. Obrigado, Deus abençoe. Vamos que vamos, tá certo? Então vamos o subtítulo é a primeira característica da fé. A fé é uma graça. Aqui já desbanca. Veja, aqui já desbanca toda presunção, toda prepotência, veja, toda autossuficiência, toda soberba, orgulho e vaidade. Deu certo também, não é? Em que pessoas dizem assim: a minha fé. Epa, pare lá, por favor. Um leigo, e aqui leigo, nesse contexto religioso da igreja, eu já disse o porquê a igreja chama de leigo. O leigo é aquele engajado na igreja, seja, e é consciente
é o que sabe tudo o que tem da sua igreja, o que se passa nela, diferentemente deste vocábulo, ou seja, e do significado que o dicionário dá à palavra leigo no século. Ou seja, o secular, que é aquele que está por fora, é aquele que não sabe. Quando as pessoas dizem, eu sou leiga nisso, padre, é que eu não sei ainda. O leigo dentro da igreja nunca deveria dizer isso. Só se ele for neófito, ou seja, novo convertido. Só se ele está chegando agora, aí sim, não é? Ele é leigo nesses dois sentidos. Ele é leigo porque não sabe, e ele é leigo porque está engajado. Tá certo? Então, é graça de Deus a fé. Depois vamos ver ela como virtude, mas agora vamos ver ela como graça de Deus. E se ela é graça de Deus, ela é um dom. Olha, vamos ver aqui. Eu não vou adiantar não é? Não vou adiantar. 153. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. Veja, meu Pai que está nos céus. E aqui nós podemos encontrar em Mateus esse texto, capítulo 16, versículo 17, que faz referência também a Gálatas, de São Paulo, capítulo, veja, 1, versículos de 15 a 16. E também temos a mesma referência no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. É importante, né? E se você está com o texto original em livro você tem na sua nota de rodapé. Se depois só é marcar para ir conferir na Sagrada Escritura para enriquecer, tá certo? Dando continuidade. A fé é um dom de Deus. Olha aqui. Tá certo? A fé é um dom de Deus, vírgula, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. É um dom infuso, que a gente chama. E aqui, o Catecismo da Igreja Católica é claríssimo. Não perde tempo para dizer que a primeira característica da fé é uma graça de Deus, enquanto dom infuso. E nós já sabemos aonde, o lugar que nós recebemos esta graça como dom infuso em nós. Aonde é, católico? Aonde é, alunos e alunas? No sacramento. No sacramento do batismo. Propriamente naquele rito essencial da pia batismal, que não representa, mas é o útero da Santa Mãe Igreja. É ela que faz novos filhos. É ela que gera, veja, não é? E é por ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus aceita-nos como filhos adotivos no seu Filho Jesus Cristo. Lá na frente, talvez o próximo ano, que a gente está devagarinho, não é? Na leitura e meditando, veja, vamos ver os sacramentos. Antes de pegar o Covid, eu estava dando esta aula lá na rádio, num programa que nós temos na rádio, né? E vimos isso. Mas eu quero terminar, não é? De cabo a rabo, do início ao fim, do A a Z, o Catecismo da Igreja Católica. O Senhor vai nos dar a graça de terminar.
certo? Ponto continuado, vamos lá. Para que se preste esta fé, exige-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus. Abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. Que maravilha! Veja, confira Gálatas 1, 15, 16 mais uma vez, Mateus 11, 25. Mas aqui tem o texto é denso, viu? Não é extenso, mas é denso de conteúdo. Veja. Para que a fé, o catecismo está dizendo, faça efeito, para se preste esta fé, faça efeito, para termos os frutos da fé, veja, para termos uma fé que move montanhas externas, aquilo que eu sempre estou dizendo, não queira ter uma fé que mova montanhas externas. Os meus paroquianos que escutam as minhas homilias sabem muito disso. A primeira montanha é a interior. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Exige-se a graça prévia. Não é? Que graça é essa? Veja. A graça como um dom infuso, que o Catecismo chama de adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá. Certo? Nos dá o Espírito Santo. Para quê? Para mover o coração, a montanha que está no coração, veja, de vícios, de impurezas, de ressentimento, de mágoa, de fechamento, de resistência, toda essa montanha, todo esse amontoado. Né? E me desculpe dizer, viu? Essa montanha não é essa montanha criada por Deus, né? Um monte, certo? Bonito. Eu ouso dizer que essa montanha é montanha de lixo, meu filho. Minha filha. É montanha de lixo que a gente vem acumulando, ou quando a gente deixa acumular. De lixo. E quem dizia isso, que ressentimento era lixo, não sou eu não é? É um beato. É um servo de Deus, vai ser reconhecido como beato, Padre Léo, que falava muito de cura interior, cura e libertação, a cura dos ressentimentos. Ele dizia que o ressentimento é um sentimento bom que se tornou ruim, estragado. É toda esta, veja, montanha que move no coração. E para que serve a fé? Deveria ser o primeiro fruto da fé. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vendo esta sociedade, esta época, totalmente avessa à originalidade da fé. Está invertendo a fé. Por quê? Porque por mais que tenha intenções boas, uma intenção para ser curado não é boa? É. Uma intenção para ser liberto não é boa? É boa. Mas não deve ser a intenção primeira. A fé não me serve apenas para me curar. A fé não me serve apenas para me libertar. A fé não me serve apenas para expulsar os meus demônios ou os demônios. A fé não me serve, e aqui é pior, pelo amor de Deus, é pior. E agora você vai ver, vai abrir um leque agora, o que eu vou lhe dar uma chave de leitura, o que os cristãos estão fazendo com a fé. O que estão fazendo com a fé. E o catecismo desbanca tudo isso. Vejam, quando diz que a fé é para prosperidade. A fé é para me dar coisas materiais.
A fé é para eu crescer, veja, nos bens. Olha aí, olha, depois que eu aceitei Jesus, aí mostra a fazenda, mostra a casa da praia, mostra a quantidade de terras. Vejam, vai mostrando 2 casas, 3 casas, apartamento em Recife, apartamento em Caruaru, apartamento, veja, em Salvador, apartamento em Fortaleza. Vai apresentando a casa de estar lá, que é moda, né? Vejam, a fé não se presta para isso. Não. Pode ser consequência da primeira característica, da graça. Mas qual é a primeira graça? É a própria fé infusa. Veja que a gente confunde. Isso é graça de Deus. A gente chama tudo de graça. Entendeu? Tudo de graça a gente chama. Mas a primeira graça de Deus é o dom infuso da fé que vem pela força do Espírito Santo. Marli está colocando aqui, não é? Carros importados. Pois é. Entrando, não é? Entrando, veja, a nave central dos templos agora parece que é uma passarela, não mais para se desfilar com vestidos importados de boutiques chiques, não é? Porque isso agora é mixaria. Agora estão entrando com carros importados e blindados. Mandaram uma foto para mim de um padre, minha gente. Fiz um comentário um pouquinho forte, malicioso, mas é um comentário, veja, né? Tá virando anarquia. Sacerdotes da Santa Igreja Católica, ungidos, faz uma tatuagem. Tudo bem, aquele é doente, mas outros doentes também estão aparecendo na mídia. O Covid-19 parece que veio revelar, não é, os desequilíbrios de homens de Deus, da palavra, entrando na nave central, na liturgia, a divina liturgia, a santa liturgia de moto importada, o padre devidamente paramentado. Veja, quem tiver a foto aí, se quiser partilhar, pode partilhar. Pode botar aí, para todo mundo ver, porque já está na mídia mesmo. Veja, o padre de túnica, de casula, em cima da moto entrando. E o nosso povo, veja, o que eu percebi, talvez muitos não tenham percebido. Rapidamente eu fiz a leitura. E o nosso povo, ele é tão ignorante, não é? Tão simples e tão obediente que o padre fez isso entrando na moto, na nave central, no início da missa, e o povo aplaudindo esse tipo de comportamento. É tipicamente quem nunca abriu o catecismo da Igreja Católica para ler. Maria Roselene Alves está dizendo, tenho vergonha. É de se envergonhar mesmo, não é? Se a senhora como leiga está com vergonha, e eu como padre? Meu irmão, minha irmã, eu não sou melhor não, eu tenho os meus pecados, viu? Tenho os meus pecados, talvez seja pior e maior do que esse padre aí. Mas a gente não pode expor assim a Santa Igreja Católica. Não pode cair no ridículo. Vejam, para dizer dentro do catecismo que move essas montanhas das nossas verdades subjetivas que relativizam as verdades, veja, absolutas. Diante das minhas ideias, dos meus gostos, das minhas vontades, dos meus prazeres, eu não posso colocar na sola do meu pé a sã doutrina da igreja, a divina liturgia. Jamais. Sim, Vera.
Que Nossa Senhora interceda, ela que é mãe dos sacerdotes, nós que somos filhos prediletos dela. Ela como uma sacerdotisa fiel, interceda. Né? Lá está dizendo, ele quer ser roqueiro, misericórdia. Tem de tudo, infelizmente. O quanto o diabo, não é, está agindo para envergonhar e dizer que esta santa igreja, a igreja de Cristo, não tem moral, não é? Já perdeu. Veja, não fala mais para ninguém. É verdade, Marli, aquele que mais será dado, mais será cobrado, exigido. Vamos lá, vejam, não é? Que move o coração e o converte a Deus, veja. A fé é para purificar o nosso coração, tirar toda a sujeira do nosso coração. E coração aqui é a mesma tradição, observação. Coração aqui não é a questão de um órgão de sentimento, de emoção, de afeto, viu? Coração está na tradição herdada desde os hebreus aos judeus e aos cristãos. Não foi superado. É a totalidade da pessoa. É tudo aquilo que sois. É o ser da pessoa. A alma da pessoa. E para que isso? Para convertê-la. Veja, a fé se presta para nos converter. Por isso que eu disse que esse número 153 é muito denso de conteúdo. Só faltam 20 minutos. Veja quanto tempo. Só neste número aqui. E por isso que eu não tenho nem pressa. Tenho nem pressa. Porque se for para ler por ler, não é cada um tem em casa e lê. Por isso que eu dei o título sem pretensão. Lendo. Para colocar um estudo, não é? E as pessoas... porque o católico é assim. O católico tem complexo de inferioridade. Isso é um estudo, então eu não vou entender, então eu não vou fazer, não é? Eu não sou capaz. Quando eu coloquei lendo o Catecismo da Igreja Católica, fica suave. Fica suave. Tá certo? Maria de Fátima diz, por isso que oro muito pelos nossos padres. Amém. E eu peço oração por mim. Vejam. Depois, vírgula, né? O converte a Deus. Abre os olhos da mente, do entendimento. Vejam o que é a graça da fé como um dom infuso. Abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. Abrindo, não é? Os olhos do nosso entendimento, da nossa razão, creio nas coisas visíveis e invisíveis, faz o quê? A suavidade do consentimento, como nós vimos que é a fé, é o consentir, é o sim, e depois a adesão pessoal é o se entregar a essa fé. Que aqui é o crer na verdade. E essa verdade é objetiva, essa verdade é absoluta, essa verdade é dogmática, como dogmos que nós vimos que é racional. Só foi estruturada, sistematizada, esquematizada pela igreja, mas que já foi crida nos séculos dos séculos. Tá certo? Tá bom aqui? Ou vocês querem aprofundar mais? Não é? Jacira diz, coração eucarístico de Jesus, tende misericórdia, amém. Vamos agora à segunda característica da fé, que ela é também um ato humano. Veja, é graça pelo dom infuso, ou seja, a força do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que age em nós para a purificação do nosso ser, que chamou o coração, e também a conversão total. A nossa conversão total. Agora o número 154. Crer só é possível pela graça
e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Já vimos. Tá certo? Nesse número ele começa reafirmando isso. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. E por isso aqui abro um parêntese, um feliz parêntese. Veja, os agnósticos, os ateus, eles pensam que crer é apenas uma concepção racional, uma concepção intelectual. E por isso a dificuldade de crer. Mas é isso mesmo. E que bom que seja isso mesmo. Por quê? Porque, veja, quem não é convertido não pode crer. Fica na corda bamba. Fica em cima do muro. Fica com aquelas dúvidas. Veja. De pé de poeira. Não é? Quando vê um católico com tantas dúvidas, com tantas incertezas, me desculpe, viu? Se aqui tem alguém, não é? Com muitas dúvidas, com muitas incertezas, com muitas interrogações, com muitas críticas, não tem fé. Não tem fé. Primeira coisa, essa pessoa deveria questionar: eu tenho fé? Se eu tenho fé, qual é o grau da minha fé? Qual é o tamanho da minha fé? Jesus olhara para os seus discípulos quando os enviara a primeira vez e não conseguiram curar um epilético. E Jesus disse: ô geração incrédula, perversa, até quando eu vou estar no meio dessa geração? Até quando, Senhor? Vejam que não conseguiram. E quando um jornalista ateu fez uma pergunta ao Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito, não é? Que a igreja estava perdendo fiéis. Fiel vem de fé. Fiéis. Sabe qual foi? A resposta nua e crua, em uma frase: a igreja nunca perdeu fiéis. A igreja está perdendo os infiéis, que nunca foi dela. Porque quem é fiel fica na igreja. Veja. Então não tem fé. Não tem fé. E se não tem fé, é porque não está convertido. Não está convertido. Dói. Dói ouvir isso. Mas tem pessoas que passam 100 anos na igreja. 100 anos, viu? Foi batizado, já recebeu, só falta receber o 7º sacramento. O 7º sacramento, porque todos os sacramentos, mas não é convertido. É um pagão batizado. Simplesmente. Veja. A fé não é apenas uma dimensão intelectual. Não é? Pela dimensão intelectual também chegamos à fé. Como disse São Tomás de Aquino no século XII, conhecer para crer. Mas veja, o meu conhecimento tem que levar a minha fé. Por isso que no número 153, no finalzinho, nós vimos o que? Ela abre o homem convertido. Veja, a fé abre a sua mente para entender, os olhos para ver a verdade que vem de Deus. Vejam. Depois, Santa Teresinha do Menino Jesus, lá na frente, depois de 4 a 5 séculos, diz: amar para crer. Quer dizer, o amor também, o coração também leva à fé. Mas em ambos, o que está no centro é a fé. Certo? Por isso que o mesmo Bento XVI, não é? Quando era cardeal de São João Paulo II,
escrevendo uma carta chamada Fidei et Ratio, Fé e Razão, diz que a filosofia, razão, é antila, ou seja, serva da teologia. Da teologia. Ou seja, o homem servo de Deus. Serve para, veja, termos mais fé, crescermos na fé. Não estudar filosofia para nos tornarmos ateus, gnósticos, agnósticos, não. Veja, incrédulos, pagãos, indiferentes. Não, pelo contrário, eu vou conhecer as ciências que elas me dizem, não é? O quanto tem de Deus, o quanto foi a ação de Deus, e me dizem que foi Deus que criou todas as coisas. Chega a Deus. Chegar a Deus. Vamos que vamos. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Não contraria. Por quê, minha gente? Voltemos para o Gênesis, que nós vamos entender. Isto é, se acreditarmos na teoria do criacionismo. Mas não venha, não é? Evolucionismo ou a teoria do Big Bang. Então, se você acredita nessas duas, na teoria da evolução ou na teoria do Big Bang, a sua fé já fica comprometida. Mas se você acredita na teoria das origens, do Gênesis, a origem, aí sim, veja, que fomos criados por Deus e Ele soprou nas nossas narinas o hálito da vida. Colocou uma alma e nos deu um espírito. Nos deu um espírito. E depois desse chamado à vida, Ele nos torna, pelo seu filho, e nos faz cristão, seu seguidor. Nos dando, veja, a graça da fé infusa por um dom, a força do Espírito Santo, para reconhecê-lo como Criador e o único suficiente Salvador. Gostou da equação? A síntese é justamente isso. Por isso que já está em nós essa capacidade de entendermos, não é? E crermos. E aqui não existe conflitos, não, nem confrontos, que o mundo está fazendo, criando uma discussão, um cavalo de batalha. Isso, viu? Já é não costume, eu não chamo a palavra costume é coisa boa, mas um vício das academias, ou seja, faculdades e universidades, que em alguns cursos estão impondo isso aos alunos, que em alguns cursos necessariamente você tem que ser, veja, agnóstico ou ateu. Necessariamente. Em alguns cursos de história, no curso de medicina, no curso de direito, veja, você não pode se declarar cristão, católico. Você não pode usar um símbolo, uma insígnia, que você é ridicularizado, que passa a olhar para você como uma pessoa que é bobo. Veja, que é ingênuo, que é infantil. Ou seja, estão aplicando a nós cristãos, que nós somos dementes no pensamento. Aqueles que aceitam,
Jesus, aqueles que creem em Jesus, é porque tem um pensamento, sabe, tão limitado, tão pequeno, não é? Não sabe pensar, é ignorante. É ignorante. E eles se sentem superiores a nós, porque são homens livres. E, no entanto, vem com a linguagem que eu já conversei com mestres de medicina, com doutores e até PhD, sabe? Eu não acredito em Deus, em religião, não. Mas eu acredito que existe um ser superior. Isso é a linguagem de fábulas. Conversinha da carochinha. Um homem que se diz tão grande, tão entendido em ciência, e fica com a linguagem dessa, de fábulas. Veja, de lendas. Eu acredito num ser superior. Acredito numa energia holística, não é? Veja, holística. Só sendo um tolo. Um tolo. Veja. O homem é tão inteligente que chega a ser alienado. Ou seja, a inteligência dele faz com que ele flutue. Não é levitação, que levitação é dom. Flutue. Ou seja, viaje na maionese. Né? Fica com devaneios. Com conceitos que só cabem na cabeça, no esquema mental deles. Não, aqui é concreto. Aqui é concreto. A igreja nunca aboliu a ciência, a razão, o intelecto, a cognição. Não, pelo contrário. Ela incentiva. Tanto é que, para estudar teologia, temos que passar pela filosofia. Aprimorar. Aprendermos a pensar logicamente, racionalmente. A sermos sistemático e esquemático. A estruturar o nosso pensamento. Isso enquanto pensar e enquanto falar. Para sabermos agir. Vejam. É bem pé no chão. É bem pé no chão e bem concreto. Somos pessoas de fé do nosso tempo. Não viajamos, não ficamos no passado e não queremos atingir o futuro sem vivermos o presente concretamente. Vamos lá? Vejam. Já no campo das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções e confiar nas promessas delas. Como, por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam para entrar assim em comunhão recíproca. No dado geral, veja, a fé é dividida em três. A fé religiosa, que é a fé teológica. Veja. A fé social, que é esta fé aqui no relacionamento social, humano, que nós acreditamos e confiamos, senão seria impossível se relacionar, não é? Se desconfiássemos de tudo que as pessoas fazem e dizem, seria impossível nos relacionar, não é? Ninguém aguentaria viver em família desconfiado 24 horas, ficaria tenso demais, né? Infartaria, cairia num surto terrível, não é assim, né? Quando a gente tem uma sensação que a gente está sendo perseguido, veja, a gente já não dorme mais, a gente fica num estado mental, não é? De euforia, ou seja, um transtorno de ansiedade que leva ao síndrome do pânico. Que paranoia! Então nós temos que crer também
na fala do outro, acreditar, confiar. Até o ponto que o outro mostrar claramente que não é digno dessa confiança, não é digno de crédito, certo? E temos a fé também, aquela fé que é a fé mais, eu estou chamando, não vou chamar de holística, mas universal. Universal, que é acreditar também na raça humana, na humanidade. E investir nela, que na verdade é acreditar na vida. E aí, a vida criada por Deus, a vida, não é? Ou seja, promovida por Deus. Avante, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus, plena adesão do intelecto e da verdade, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Pronto. Veja. O que é a fé? Não é? A fé humana é uma adesão. E que adesão é? Da nossa vontade e do nosso intelecto, do nosso pensamento. Adesão total. É o ato humano para a fé. A segunda característica da fé. Vimos a primeira, a fé é uma graça, e já destrinchamos, e a fé é um ato humano. Em tudo aquilo que nós somos, né? O Evangelho de hoje é muito claro sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus, é o primeiro. É o primeiro. Mas como? De forma. Quais são as características para amarmos a Deus? De todo o pensamento, olha aí, com toda a razão, o intelecto, veja. De todo o coração, vontade, né? E com a alma. Com a alma. E aqui no ato humano não coloca a alma, mas a alma como morada de Deus. Tudo aquilo que somos. É fantástico, né? O catecismo é uma delícia. É uma delícia para ir mastigando, né? E veja, não sei se vocês já fizeram a experiência. Uma coisa muito gostosa, parece que a gente tem pena de comer de uma vez. Não é verdade? Tem pena de comer uma vez antes de saborear, né? A gente vai comendo um pouco. Um bolo, por exemplo. Por que ninguém come um bolo todo, né? De uma vez? Porque o bolo é muito gostoso e em especial que é aquele que a gente gosta mesmo, né? Então a gente vai lá, né? Durante o dia, no lanche, corta uma fatia, come. Depois do almoço, corta outra, come. Vai comendo aos poucos, vai saboreando. Enquanto saboreia, parece que a gente se satisfaz, planifica, tira o estresse, não é? Alivia. Olha aqui. Eu vejo o catecismo da Igreja Católica como este bolo apetitoso que a gente bota lá na cozinha da gente, no lugar que a gente frequenta mais, e a gente vai durante o dia como uma fatia, né? Veja, se revigora. O catecismo é esse. Marli Domingo está dizendo: eu estou apaixonada pelo catecismo da Igreja Católica, pela fé da Igreja Católica, pela Igreja Católica cada vez mais. E que nos leva à paixão a Jesus Cristo, o centro da nossa vida, o centro da nossa existência. Amém? Vamos ficar por aqui. E vamos ficar, né? Quer que eu termine? Eu termino esse 155 para a gente, a próxima semana, iniciar com a terceira característica, a fé e a inteligência. Vamos lá. 3 horas agora, mais uns 5 minutinhos. Na fé, a inteligência e a vontade humanas coopera com a graça divina. Veja, é uma serva da graça divina. Sem ela, não teríamos, vejam, a inteligência e a vontade. Vejam. E aqui é uma frase em latim e depois vem explicando quer dizer esta frase, né?
Credere est actus intellectus assentientis veritate. Divine ex imperium voluntatis adeo mater per gratia. Que significa, crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da verdade, da vontade, movida por Deus através da graça. Veja que maravilha. É um conceito, viu? Eu vou aqui, olha, o conceito que este número 155 diante da fé é um ato humano. Diz o quê? Crer é um ato da inteligência que assente à vontade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. É a síntese de tudo que a gente viu, não é? É uma graça, veja, infunda pelo dom do Espírito Santo a nós, enquanto nós assentimos, ou seja, acreditamos com nossa permissão, nosso sim, e nos debruçamos adesão, veja, movida por Deus através do dom que Ele nos deu. É o tempo todo. Conclusão rápida. Lau Alves está dizendo, Senhor gosta muito de bolo, de rolo, né? Ela, muito bem. Também Maria Lopes ama a Igreja Católica. Amém. Veja, em síntese, para que a gente não se perca, viu? E quem tem isso é o Santo Tomás de Aquino. Em síntese, o que é esta fé? O que é esta fé? É justamente, né, um ato total, veja, de permissão e ao mesmo tempo de entrega ao Senhor, ao mesmo tempo. Se fizermos isso, não é? A salvação já está garantida. Mas é isso que o salmista diz, Senhor, o meu destino está seguro em vossas mãos. Isso quer dizer providência. Se jogar nas mãos total do Senhor. Quem tem dificuldade, olhe lá, tem que questionar a fé. Que grau eu tenho? Que tamanho é a minha fé? Amém? Jacira diz, a fé é decidir. Cadê? A fé é decidir estar com o Senhor para viver com Ele. Amém. Maria do Carmo diz, passou nada pela minha igreja, mas eu amo bolo. Tá bem, né? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir, não esqueçam de comentar. Tá certo? Para que cada vez mais a gente possa chegar a outros corações e essa graça de Deus mova os corações e a ciência infusa de Deus possa levar a